Jesus Cristo realmente existiu? Não há nenhuma dúvida. Mas não tem fake news na Bíblia? Não é exatamente fake news, né? É história construída ao longo dos séculos. E o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Ninguém tem a mínima ideia. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Para os cristãos, sim. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre Jesus, mas não o Jesus da religião, o Jesus histórico. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, que Jesus é esse? É o cara que, de fato, viveu na Israel antiga, sob domínio do Império Romano, que tinha hábitos iguais aos seus judeus contemporâneos, que provavelmente sabia fazer cadeira que nem o pai dele para sobreviver, né? E que muito provavelmente foi um líder religioso, como tinham vários na época, e que é muito provável que tenha morrido na cruz mesmo. Ou seja, é o Jesus de fato, objeto jornalístico. Dissociado da fé, então, só para ficar claro de que Jesus a gente está falando. É o Jesus dissociado da fé, dissociado da religião, é o Jesus construído a partir das pesquisas históricas, arqueológicas, é isso? Que mais? Sim. Quais são as outras fontes? É assim, primeiro vale dizer que a história de Jesus, no sentido de que parte dela é o Jesus histórico, já foi assimilada pela teologia, com certo orgulho, quer dizer, no sentido de que Jesus, além de Deus, era um homem do seu tempo, com características do seu tempo, encarnado na história. Agora, essa coisa do Jesus histórico é uma coisa que começa a acontecer no século XIX, né? No bojo da herança iluminista, no nascimento da história científica, digamos assim, da busca do passado. Então você começa a ter acesso a textos antigos, você começa a ter acesso a sítios arqueológicos. Nesses textos, tantos textos de época como textos de historiador da época, que era meio historiador, meio jornalista, no sentido que estava narrando o que estava acontecendo enquanto ele estava vivendo. Então, esse Jesus histórico, ele é um objeto do nascimento da história moderna, que quis conhecer esse Jesus histórico, inclusive para fundamentar a existência dele. Não era para negar a divindade dele. Entende? Não era um movimento do tipo, vamos negar a divindade. Apesar que alguns fizeram isso. Mas sim para sustentar e, de certa forma, comprovar que ele existe. E isso já está comprovado, com base na exploração desses sítios arqueológicos, com base na análise desses textos antigos, a gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu? Com bastante certeza. Quer dizer, quando você vai... o movimento, você vai comparando textos contemporâneos, vendo aquilo que é narrado, por exemplo, nos evangelhos. Você vai comparando isso com fontes de época, onde você tem semelhanças, certo, do que acontecia. Então, por exemplo, Maria Madalena, vou dar um exemplo assim, super famoso. Existia um lugar, que todo mundo sabe onde é, na Galileia, que é um lugar chamado Migdal. Esse lugar, se você traduz Migdal para português, dá Madalena. E era um povoado, que hoje é só ruínas. Então, falar de uma Maria de Migdal, Maria Madalena, é bastante razoável. E tem um raciocínio, Thaís, que às vezes é desconhecido, mas que é assim: quando você compara a ideia de que teria sido tudo inventado com a ideia de que aquela narrativa é razoavelmente fundamentada, a ideia de que foi tudo inventado é muito mais trabalhosa. Tem que ter um monte de gente inventando coisa, entendeu? É claro que isso exclui o tema da ressurreição, que a gente pode até falar depois. Mas as coisas que ele falava eram coisas que outros judeus falavam na época, certo? Semelhantes. O modo como ele morreu, o estilo de vida que ele tinha, né? Essa coisa de ficar andando e pregando era uma coisa muito comum na época,
certo? De ter discípulos. Falar de que o reino de Deus está para vir, de que a qualquer momento o mundo pode acabar, são coisas que se falava na época. Então, inclusive, quando você fala, por exemplo, de locais, eu dei o exemplo de Migdal, quando você fala, por exemplo, Cafarnaum, que é um outro lugar onde teve milagres e tal, assim, quando você fala Cafarnaum, na realidade é Kfarnaum. É um nome típico de cidade da região, que existe, hoje existem resquícios arqueológicos. Então, o lugar existiu, está lá, você pode visitar, entende? Então, quando você vai juntando isso tudo, você vai percebendo que é mais razoável entender que ele, de fato, houve um cara como esse, do que um monte de gente se juntou para inventar uma coisa, entendeu? Olha, são poucos os filmes que registraram a infância de Jesus. Mas no filme José e Maria, a gente tem uma cena que mostra Jesus adolescente no templo. Vamos dar uma olhada. Tell me something. If a widower remarries 7 times, which wife would greet you in your afterlife? The widower's favorite, of course. I disagree. God will decide. Why cannot all the wives be there? You speak so freely and confidently for one so young. Tell us your thoughts on this matter. Since God loves all his children, I would think all 7 of the widower's wives would be accepted into his kingdom. By that logic, are you saying that even the widower's enemies should be accepted into the kingdom of God? Shall we not love our enemies as we love our neighbors? Tell us your name. Jesus. Jesus of Nazareth. Thousand pardons, brothers. We are looking for our son. Where have you been? Your father and I have been anxiously searching for you. Why were you searching for me? Did you not know I had to be at my father's house? This is not our house. Passover is finished. We must journey home. Of course, Father. Apologies for the interruption. A cena faz uma reconstrução do que ninguém sabe do que aconteceu exatamente, mas o que o texto diz é que Jesus estaria ali discutindo com os autores da lei, né? E a reconstrução de figurino é muito bem feita, né? Desses tais autores da lei. No judaísmo, desde aquela época, aliás, começou naquela época, até onde se sabe, o judaísmo começou a construir essa fama de que 2 judeus, 3 ideias. Ou seja, de que os judeus estão sempre discutindo a lei, que é um fato, né? E sempre imaginando o que Deus faria assim, o que Deus faria aqui, assado. Inclusive tem uma grande piada que diz que estavam lá 4 judeus, sei lá, discutindo sobre alguma coisa, e aí um falou A, o outro falou menos A, um falou B, o outro falou menos B, aí tinha mais um que apareceu e falou, não, eu acho C, aí vamos escolher Jesus, vamos chamar Deus para ele decidir. Deus, o que você acha disso? Aí Deus falou, menos C. Aí os rabinos falaram, tá bom, agora está 3-3. Quer dizer, tanto faz Deus falar, é só mais uma opinião, entendeu? E isso é bem reconstruído nessa cena, é bem verossímil do mundo judaico. Agora, as palavras de Jesus, é claro que são palavras, você percebe que é a ideia do amar o inimigo, certo? A ideia de que Deus aceita todas as viúvas, portanto, o cara ia chegar lá e encontrar um harém, né? Encontrar todas as 7 esposas lá e tudo bem, né? Então, assim, porque ele tinha casado 7 vezes. Então, está ali uma reconstrução teológica que dificilmente um menino dessa idade saberia. Mas é claro, como ele diz, como Jesus fala, mas vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Ou seja, a casa do meu pai, porque é na casa de Deus, né? No templo, na sinagoga.
E nesse sentido, ali estão trabalhando a cena de que ali já estava começando a aparecer a missão dele. Mas o mais provável é que ele tivesse ali, talvez, quem sabe, no momento de bar mitzvah, alguma coisa que veio a ser o bar mitzvah, onde os jovens judeus, meninos, são apresentados à Torá. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, o Edgar Gomes te pergunta: você acha que o sucesso de Jesus se dá ao fato dele ter tido bons biógrafos? O sucesso de Jesus, compreendido como o fato de que virou uma grande religião, depende, inclusive, dos caras que viveram 1000 anos depois de Jesus, certo? Então, não é só porque ele teve bons biógrafos. Não há dúvida que ele teve bons biógrafos no sentido que escreveram uma história emocionante, importante, impactante, né? Mas também tem a ver com o contexto específico do Império Romano e, inclusive, de um momento de agonia do Império Romano, onde o cristianismo entrou como uma das religiões, uma das filosofias, como era visto, competidoras ali dentro como horizonte de mundo, entendeu? São muitos fatores em jogo, não dá para dizer que é porque teve bons biógrafos. Isso é um fator importante. Agora também o conteúdo, né? Jesus é uma figura facilmente identificável com a massa da população, não era um aristocrata, certo? Um personagem extremamente acolhedor, um personagem que tem um discurso, pelo menos grande parte desse discurso, que pode ser compreendido como amor, como compreensão, como perdão. E isso é parte do fato de que ele teve sucesso. E também o fato de que esse discurso ia contra a narrativa da época, contra o pensamento da época, não é? O discurso sobre Jesus? Sobre o amor, sobre o perdão. Esse era um discurso estranho. Você está na sociedade antiga, por exemplo, em que a ideia de que todos os homens são iguais, era uma ideia absurda. Os gregos, que são os gregos, talvez até hoje o povo mais poderoso como fenômeno histórico, no sentido da inteligência, da criação intelectual, talvez não tenha nenhum povo até hoje igual, pelo menos o Ocidente. Os gregos, que eram os gregos, nunca imaginaram a ideia de que a humanidade seja uma humanidade e que as pessoas sejam todas iguais. Isso era óbvio que não. Certo? E esse discurso de Jesus Cristo, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão, é um discurso poderoso, né? Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já. No próximo bloco, a gente vai falar o que a história sabe sobre a infância e a adolescência de Jesus. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o Jesus histórico, que não é o Jesus da religião, o Jesus da fé. É o Jesus que a ciência e a arqueologia já descobriram. E essa história está cercada ainda de lacunas, né, Pondé? Cheia de brechas e tudo. A começar, por exemplo, pelo lugar em que ele teria nascido. Alguns historiadores dizem que não foi Belém, foi Nazaré. Por que se diz isso? Por que se acredita nisso também? Primeiro porque ele é identificado o tempo inteiro como Galileu. Belém não é na Galileia, é ao sul de Jerusalém. E, portanto, é mais razoável imaginar que ele teria nascido ali mesmo, onde ele viveu a vida inteira. A hipótese de que ele tenha nascido em Belém é porque nos textos sobre Jesus Cristo, que foram sendo construídos, tem uma preocupação que já está presente no Evangelho, que é fazer com que Jesus fosse o Messias. Então, esses homens que estavam construindo, digamos assim, os pilares da narrativa, havia na herança, logo após a morte de Jesus Cristo, século I e tal, havia uma discussão, Jesus poderia ser um salvador, tinha as pencas salvadores, né? As pencas. No judaísmo, fora do judaísmo, as pencas. Mas você quer dizer gente saindo pela rua dizendo que era Salvador? Um monte de gente falando que era Salvador, não só entre judeus, tá? E, portanto, você tem textos que assimilam Jesus a uma forma de Salvador que não é o Messias, tá? Inclusive, alguns desses textos se diferenciam dizendo que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau, cruel, né? Que Jesus é outro barato.
Como tem gente até hoje que fala isso, né? Então, e tinham aqueles que queriam carimbar em Jesus o carimbo de Messias. Para carimbar em Jesus o carimbo de Messias, esses que venceram, digamos assim, a controvérsia, tinham uma grande vantagem. Jesus era judeu. O profeta dizia que o Messias ia nascer em Belém, certo? Então você tinha que criar uma situação em que justificasse Jesus ir até Belém. Você tinha que fazer Jesus ser descendente de Davi. Então foi criada uma genealogia que ia de Davi até Maria e José. Até porque Davi também nasceu em Belém. Sim, porque é a terra de Davi, né? E o Davi, no mundo judaico, Davi é uma figura muito importante. Na realidade, no judaísmo, Davi é o bem-amado de Deus. É o cara que Deus mais gosta dentre os seus heróis bíblicos, é o Davi. Então, você tinha que fazer uma construção. Agora, ao mesmo tempo, Jesus viveu na Galileia. E a Galileia, na época, era uma região assim que se achava que não via ninguém que presta de lá. Sabe? Uma terra meio atrasada. Pondé, no outro bloco a gente viu uma cena em que Jesus, adolescente, aparece pregando no templo. Mas é uma das poucas cenas que a gente viu, não só nos filmes, claro, mas na própria Bíblia, uma das poucas histórias que se referem a Jesus nessa faixa etária. O que aconteceu desses 12 anos de idade, que é a idade que ele aparece nessa cena, até os 30 anos, quando Ninguém sabe. Ninguém sabe. Alguns falam que foi para a Índia, porque a Índia é um lugar super religioso. Outros falam que ele viveu no Egito o tempo inteiro. Outros falam que ele foi para a Grécia, né, aprender com os filósofos. Outros falam que ele foi para o planeta do Elvis, né? Mas por que tem essa lacuna? O fato de existir a lacuna reforça a possibilidade dele ter sido histórico. Porque o que interessa a vida do moleque? Não, mas é claro. O que interessa a vida de um moleque? O que o moleque faz? Se ele foi um personagem histórico, ele deve ter tido uma vida de moleque. Mas eu gostaria de saber se ele foi um bom estudante, se ele namorou. Não, mas não tinha isso, não tinha escola, certo? É possível, veja bem, você e toda a torcida do Corinthians e todo mundo quer saber, porque olhando daqui para trás, ele já é um cara puta famoso. Então, você tem curiosidade de saber, mas ele quando tinha 15 anos, primeiro a gente tem que lembrar que ele não tinha nenhum calendário direito, né? Tudo bem, mas isso é outra história. Mas quando ele estava lá pelos 15 anos, quer dizer, então, assim, o que ele estava fazendo? Mas, na época, o que ele estava fazendo era absolutamente irrelevante. Porque ele era um adolescente, talvez ele tenha namorado, como a gente fala hoje em dia, talvez ele tenha brigado na rua com os outros moleques, ele pode ter brincado de esconde-esconde. Para que alguém precisa contar uma coisa dessa? É a curiosidade que se tem acerca dele hoje, é que fica, mas será que, como não tem nada sobre esse período, então ele não existiu? Não, isso reforça o fato de que ele foi um personagem histórico, que só se sabe quando ficou famoso. E antes não tinha redes sociais, não tinha foto. Então não tem como saber o que ele estava fazendo. Estava fazendo coisa boba que criança faz, provavelmente dando dor de cabeça para a mãe. Isso é o mais provável. Vamos ouvir o que o teólogo Adriel de Souza Maia, bispo emérito da Igreja Metodista, tem a nos dizer sobre Jesus histórico. A vida de Jesus é registrada por diversas fontes. Por exemplo, a fonte oral, a fonte dos evangelhos e a fonte dos historiadores. Na verdade, sempre estamos reescrevendo a história de Jesus de Nazaré, que viveu a sua vida na Palestina no início do primeiro século, e ali desenvolveu o seu ministério junto às pessoas e às comunidades. O movimento de Jesus contagiou o mundo por meio dos seus ensinos, por exemplo, a paz, a justiça, a integridade da vida, a valorização do ser humano e a sua opção pelos marginalizados de sua época. Jesus
criticou duramente as autoridades políticas e religiosas do seu tempo. E nesse contexto ele apontou o resumo da vida, que é amar a Deus e amar o próximo. O bispo, ele, no meio da fala dele, ele começa se referindo a fontes e tal, né? Flávio Joséfos é uma fonte muito famosa, um judeu romanizado. É assim que os judeus veem Flávio Joséfos, que é uma fonte importante, né, da época. Era um judeu que estava do lado dos romanos. Flávio Joséfos, tanto que a gente conhece ele pelo seu nome latino, ele provavelmente era um tipo de judeu que entendia que a melhor coisa para os judeus era virar romano. Os romanos eram muito mais evoluídos do ponto de vista de tecnologia, de civilização, de ordem, né? Mas, então, num dado momento da fala dele, ele sai da rota do Jesus histórico e vai em direção ao Jesus teológico. Quando ele fala, por exemplo, da natureza divina, natureza humana, que a gente viu no ping-pong, que é fato, é assim que acabou sendo construído a figura de Jesus do ponto de vista da cristologia, como se fala dentro da teologia. Mas, Pondé, falando em historiador, um mais contemporâneo que o Flávio Joséfos, que é o David Flusser, ele escreve no livro Jesus que Jesus, via de regra, só curava, nunca curou não-judeus. Só 2 vezes, na verdade, ele curou não-judeus. E ele cita, inclusive, aquela passagem em que a mulher de Cananeia vai lá até ele e pede para ele curar a filha dela. Daí ele diz que não, que ele veio aqui à terra para tratar das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, para tratar de judeus. E depois, é claro, que a mulher insiste, daí ele acaba curando a filha. Mas isso não é uma contradição com o discurso da igualdade entre os homens, do amor ao próximo, etc.? Ele querer só curar judeus? A gente tem que entender que o Deus de Israel é um Deus antigo. E, portanto, ele é tão israelita quanto Zeus é grego. Entende? Quer dizer, é um Deus que nasceu num ambiente em que os deuses tinham identidades nacionais. E mais que isso, faziam parte da construção da identidade. Então Jesus dizia, não se mete comigo, eu não vou me meter com você, eu vim aqui tratar de israelita, dos filhos de Israel, da casa de Israel. É isso que eu tenho que fazer. Isso reforça a ideia que ele seria Messias. Tá? Por outro lado, o Messias esperado, nacionalista e tal. Por outro lado, o discurso de Jesus Cristo, em que ele vai ampliando e vai construindo a própria ideia que o bispo tanto falou para todos e tal, e que pegou, primeiro tem um detalhe que é o seguinte, a identidade judaica não tinha passaporte. Então, as fronteiras identitárias eram muito mais porosas. Então, ao mesmo tempo, Jesus ser alguém que queria se identificar como um judeu e um Messias, faz sentido. Ao mesmo tempo, de vez em quando ele falar de todo mundo, também faz sentido, porque a fronteira não era tão clara assim. Agora, é evidente que a gente tem que lembrar que o cristianismo pegou entre judeus assimilados a Roma, a Grécia, os tais caras para quem Paulo escrevia cartas, e, portanto, o cristianismo pegou na franja de judeus assimilados, distante, digamos, da Terra Santa, e de não-judeus. Então, você tinha que frisar mais o comportamento de Jesus inclusivo. Nesta cena do Evangelho que aparece no filme A Última Tentação de Cristo, Jesus aparece perdendo a paciência com os mercadores do templo. Vamos ver essa cena. It's for the temple tax for the feast. I know. How's the exchange today? Fair. At this stall, it's always fair. Making a good profit? Fair.
Jesus, como um líder típico judeu da sua época, que questionava a religião, porque a religião estava lá mesclada com o poder, como sempre está, como todo mundo sabe, certo? É absolutamente razoável imaginar que ele tenha arrebentado aquilo. Porque tinha um monte de gente, também como ele ali no pacote, inclusive 100, 150 anos antes dele, que queria quebrar o templo, que queria acabar com aquele comércio que tinha ali dentro. Então, essa cena, além de ser uma cena famosa, porque fala da humanidade de Jesus e tal, fala como ele ficou revoltado com os caras, porque ali tinha um comércio. É que nem loja que vende bicho para sacrifício em religião hoje em dia. É a mesma coisa. Eles vendiam bichos lá para as pessoas irem oferecer no templo, certo? E aí os caras estavam vendendo, de repente estavam vendendo pulseirinha, certo? Podia estar vendendo um iPhone roubado, certo? Os caras estavam vendendo um monte de coisa, era um puta business, a população vivia ali. E ele ficou bravo e saiu quebrando tudo, dizendo que estão transformando a casa do meu pai num lixo, não sei o que e tal. Porém, o background da época devia acontecer com frequência, esses líderes religiosos, em busca de um judaísmo mais puro, baterem esse povo. E vai ser muito comum. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos contar por que o Papa Bento XVI faz críticas ao que ele chama de essa obsessão pelo Jesus histórico. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre Jesus para além da religião. Pondé, o mundo greco-romano estava acostumado com os deuses imponentes, poderosos, né? De certa forma, ricos, digamos assim, né? E daí o fato de Jesus ter vindo ao mundo como filho de um carpinteiro, um humilde carpinteiro, isso agravou o descrédito dos romanos de que ele era de fato um representante de Deus? Para a gente imaginar como que um romano olhava para um judeu, e para os romanos, judeu e cristão, era tudo farinha no mesmo saco, né? Mesmo que o cristão não fosse judeu de origem. Imagina como os americanos olham para os latino-americanos. E aqui falando a sério, não na mentirinha comum que existe hoje em televisão e redes sociais, que todo mundo mente. Os americanos não estão nem aí para a América Latina. Na época, um romano olhava para os judeus como um povo que enchia o saco, que quebrava, tinha uns deles que quebrava templo deles, certo? E os romanos não queriam obrigar ninguém a adorar os deuses deles. Os romanos queriam, na verdade, que você pagasse imposto, né? Antes de tudo. Então, quando você pergunta o fato de Jesus ter sido um carpinteiro ajudava a não se levar ele a sério, com certeza. Mas antes disso, o fato dele ser um líder religioso judeu. É mais ou menos como um líder religioso latino-americano querer dominar Washington, certo? Imaginar colocar Bolsonaro ou Lula aí no religioso. De certa forma é também, nos dois casos. Lá em Washington, controlando os Estados Unidos. Então, de fato, os romanos já olhavam para a ideia de um Deus só. Só gente pobre tem um Deus só, né? Ter muitos deuses significa pujança. E os deuses romanos, que na realidade era uma releitura dos deuses gregos, né? Eram deuses potentes, deusas maravilhosas. Então, aquele carinha lá que morreu na cruz, Era muito pobre isso. Esse cara é um deus? A chamada loucura da cruz, que fala o São Paulo, certo? Com referência. Então, sim, a origem de Jesus, o povo ao qual ele pertenceu, a classe social dele, digamos assim, o modo como ele viveu e como ele morreu, já dentro de um povo que tinha um Deus só, fazia tudo indicar que os romanos, de cara, não iam levar ele a sério. E os cristãos que o seguiam. Essa condição humana de Jesus Cristo, que a Bíblia salienta, e essa visão que os romanos tinham dessa condição humana, será que teriam influenciado na visão do Papa Bento XVI, que é contra o destaque dessa figura de Jesus Cristo histórico, que é contra
isso que ele chama de obsessão na divulgação da história de Jesus Cristo na Terra? É assim, a posição do Ratzinger, né, que assinou como Ratzinger para afastar a ideia de que ele estivesse fazendo dentro do magistério papal, portanto infalível, né, como é compreendido hoje. Então ele assina como Ratzinger, como teólogo que está refletindo. A posição do Ratzinger é no primeiro volume dos 3 volumes que ele escreve sobre Jesus, ele faz um longo ensaio de introdução metodológico em que ele apresenta a sua posição. O Ratzinger não abomina o conhecimento histórico de Jesus Cristo. O que ele considera excessivo é achar que você pode fundar o cristianismo na figura do Jesus histórico. Primeiro porque ele tem razão, historicamente falando, o cristianismo, eu vou fazer uma afirmação histórica, não teológica, porque os crentes vão achar um absurdo o que eu estou dizendo. O cristianismo é muito maior do que Jesus Cristo, histórico. O cristianismo é a obra de um monte de gente ao longo de muito tempo. Se fosse para construir o cristianismo em cima do Jesus histórico, o cristianismo não tinha pegado. Então, o que o Ratzinger fala, basicamente, é que ao se superdimensionar a figura do Jesus histórico, a gente está subdimensionando o cristianismo? Está subdimensionando a construção teológica em cima do Jesus histórico, que para ele, como um crente, não é mera invenção, né? Ele está dizendo que o Cristo do cristianismo é divino e humano. O histórico é o Jesus de Nazaré, é o humano. O divino é aquele que os teólogos do início do cristianismo e da patrística, ou seja, aquele período de Agostinho, Clemente, Orígenes, os primeiros séculos da era cristã, foram construindo dos concílios, onde ficou determinado que Jesus tinha uma natureza humana e uma natureza divina, né? Inclusive para contemplar os conflitos da própria narrativa, às vezes ele parece muito humano, às vezes ele parece muito espiritual. Então, o que o Ratzinger quer dizer é que o Cristo, ele não é só o Jesus histórico, ele tem a parte divina, e essa parte divina, do ponto de vista de quem olha filosoficamente e teologicamente, foi sendo construída por pessoas inteligentes, com repertório, com debate sobre substância, que era um debate filosófico, pelo amor de Deus. Não era um debate de gente comum que estava andando ali atrás dele, né, na época histórica. Essa é a posição do Ratzinger, que é uma posição teologicamente correta, me parece. Se Jesus tivesse ficado na sua condição de histórico entre os judeus, ninguém tinha ouvido falar dele. Veremos agora o que o professor e sociólogo Francisco Borba tem a nos dizer sobre a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da Cristologia. O Cristo histórico é um homem que viveu numa certa época na Palestina, que fez grandes milagres, grandes feitos, mas, com exceção da ressurreição de Lázaro e da ressurreição do próprio Cristo, nenhum desses feitos é mais fantástico do que aquele que muitos outros seres humanos fizeram ao longo da história. Então, a pergunta pelo Cristo histórico não responde à nossa grande questão, que é: quem é esse homem que impacta tanto a vida de tantos outros seres humanos, inclusive nos nossos tempos? Como explicar esse impacto da pessoa de Cristo na vida dos outros seres humanos? Para responder essa pergunta, nós precisamos do Cristo da fé, que é aquele Cristo que cada cristão encontra nos momentos significativos da sua vida. Aquele Cristo que parece dar sentido aos momentos mais dolorosos, aos encontros amorosos mais sublimes, às experiências de dedicação, de mortificação, de esforço pelo bem comum mais significativas que cada ser humano pode viver ao longo da vida. Esse Cristo, que é encontrado por cada ser humano de uma forma diferente, de uma forma particular, é sistematizado numa reflexão global feita pela Igreja através dos seus teólogos ao longo do tempo, uma construção coletiva de compreensão do que é essa pessoa, o que é esse Cristo.
Esse é o Cristo da cristologia, o Cristo da reflexão teológica. É esse Cristo que responde tanto a pergunta de quem foi aquele Cristo histórico, como a pergunta de quem é esse Cristo que é significativo, que dá sentido para a vida de cada cristão ainda hoje. Ele introduz um elemento, além dessa coisa da relação entre o histórico e o teológico, que é a dimensão pastoral, né? Que ele estava falando, como se fala em teologia, que é o Cristo histórico não é suficiente para quando você está em agonia na vida hoje, né? O Cristo histórico, inclusive, é um judeu do século I. Não necessariamente isso vai criar empatia para alguém que está, sei lá, na Nigéria, ou alguém que está em Copenhague, ou alguém que está no Rio de Janeiro. É um judeu do século I. Sem valor agregado. É aquele cara como um judeu do século I. Nesse sentido, ele podia até impactar mais judeus do que qualquer outro, né? Ao passo que essa construção que foi feita ao longo desse tempo inteiro foi fazendo o trabalho de universalização dessa figura, inclusive criando espaços para múltiplas interpretações. E aí você poder pegar jesuítas que foram pregar no Japão, certo? E os caras, de repente, pintarem Jesus com o olho de japonês. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, de todos os Jesus Cristos da ficção, qual que é o mais fidedigno, você que gosta tanto de cinema e viu tantos filmes? O Jesus Cristo que foram representados em cinema? Na ficção, na literatura. Olha, na minha memória, o Jesus Cristo que me parece mais próximo da realidade é o Jesus interpretado pelo Joaquim Phoenix no filme Maria Madalena. Eu acho, inclusive, pela leveza com a qual ele é apresentado, né? É um Jesus, o fato dele estar perto da Maria Madalena e rolar uma energia entre os dois, humaniza ele completamente. Por exemplo, na minha memória, pelo menos, é a primeira vez que eu vejo um Jesus meio que gargalhando. E ele teve mesmo uma relação com Maria Madalena? Não podia faltar essa pergunta. Cara Thaís Oyama, eu sinto lhe dizer que não existe nenhuma referência que prove que Jesus pegou Madalena. E você, Thaís, qual é o seu Jesus preferido da ficção? Então, não é o mais fidedigno, né? O preferido. Meu preferido da ficção é o do Scorsese, da Última Tentação de Cristo, baseado no livro do Kazantzakis, né? Mas por que eu acho isso? Porque me parece um Jesus de carne e osso de verdade. Ele tem dúvidas desde o começo, né? Ele tem dúvidas se ele é mesmo filho de Deus, depois ele tem dúvidas se ele vai ter forças para morrer na cruz, depois ele tem dúvidas sobre a opção que ele fez, que, para dar um spoiler aqui, te imitando, é não morrer na cruz, a opção dele. Então ele fica todo em dúvida o tempo todo. Eu acho que isso é um Jesus muito o mais humano que a ficção apresentou até agora. Pondé, se Jesus viesse hoje na Terra para pregar tudo de novo, a mensagem dele ia fazer sucesso hoje, 2022? E eu tenho a impressão que se fosse Jesus para valer, provavelmente ia se ferrar do mesmo jeito. Ou então iam transformar ele numa figura com alto engajamento nas redes sociais, as empresas iam começar a querer patrociná-lo, e teologicamente seria a prova final de que ele não era o verdadeiro Jesus. Thaís, se tirarmos o elemento sagrado de Jesus Cristo, sobra o quê? Sobra um personagem de grande impacto histórico, tanto que a gente, 2000 anos depois, está falando sobre ele, né? E um personagem sobre o qual, para o meu gosto, a gente sabe muito pouco ainda. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos perguntar, será que Jesus Cristo tinha algum defeito? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o Jesus histórico. O que será que as pessoas pensam dele? Será que elas acreditam que Jesus tem algum defeito? Para mim, Jesus não teve nenhum defeito, pelo pouco que eu conheço da sua história. Ele sempre foi muito acolhedor, andava com as minorias e, ao meu ver, se todos seguissem seus mandamentos, hoje o mundo seria bem melhor. Eu acredito que nenhum, né? Ele veio para nos ensinar
A não ter defeitos. O defeito vem da gente, eu acho. Jesus não tem nenhum defeito. Nunca teve defeito nenhum. Pra mim ele não tem defeito, ele é perfeito do jeito que ele é. Na minha opinião, Jesus não tem defeito não, ele é perfeito em tudo. Bom, Jesus não tem defeito, o defeito é das pessoas que atribuem a ele as falas, interpretam, então já se matou muito em nome dele, já se fez muita guerra em nome dele, entendeu? Então é isso, eu acho que é uma grande palhaçada, tá? Uma coisa é figura histórica, tá? O que se fala hoje em dia é uma grande palhaçada. Pra mim, Jesus não tem um defeito, porque as pessoas sempre colocam tanto um padrão em cima que eu também aprendi que não tem, entendeu? Boa o que ela falou, né? Essa última menina. É bom, é esperado essa resposta, né? A gente até suspeita que a pessoa que estava fazendo a pergunta podia ter apanhado. Porque imaginar que Jesus tem algum defeito, é claro que historicamente, ele quando era pequeno teve que ter dado muita dor de cabeça para a mãe, como todo menino peste dá, certo? Brincando ali, correndo, jogando pedra nos outros. Agora, tem aquela primeira fala que Jesus andava com as minorias, é um conceito completamente deslocado do tempo. Apesar de que faz parte justamente da reinterpretação contínua da história de Jesus, é interessante porque, inclusive, faz parte da história do judaísmo isso. Jesus ele está inserido numa tradição judaica da época em que ele viveu, que estava nascendo ali, que é a tradição da chamada Torá oral. É a tradição do debate, né? Os judeus, que aparece na cena que a gente comentou dele quando era pequeno, aquela construção ali, os judeus discutindo a lei. Jesus está nessa tradição. Ele está dando interpretações dele. E se a Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, né? Supostamente dado por Deus via Moisés, blá, blá, blá. Então, assim, se o próprio judaísmo está fincado na ideia de poder se interpretar oralmente o texto, então tem várias camadas de interpretação, você vai relendo isso de acordo com a época que você vive. Então, a menina diz que Jesus andava com minorias, o que é completamente anacrônico, mas é muito capaz de um padre ou um pastor fazer uma pregação dessa. As outras falas traduz claramente essa expectativa mesmo, né? Como que a gente vai imaginar que Jesus tinha defeito? Agora, aquele rapaz que foi se enrolando, acabou dizendo que tudo depois é palhaçada, Jesus não é uma figura tão ambivalente no comportamento dele. O Velho Testamento é mais ambivalente. O personagem Deus vai e volta. Jesus não é... A ambivalência moral em Jesus, a menos quando ele quebra o templo todo, que é uma boa cena, ele normalmente é um cara legal o tempo todo. Não vejo ambivalência moral em Jesus. Aproveitando essa ambivalência, eu sei que você está falando da ambivalência do Jesus histórico, mas tem esse trecho bíblico que sempre me intrigou um pouco e que tem a ver com essa dimensão humana de Cristo versus a dimensão divina, que é o trecho em que lá no ápice do martírio da cruz, ele diz... Ele olha para o céu e clama, Pai, por que me abandonaste? Para mim, essa passagem, que eu sei que diz respeito à dimensão humana dele, de alguma forma macula um pouco a dimensão divina, porque quando ele diz, Pai, por que me abandonaste, ele está, eu penso às vezes, duvidando da sua filiação, está duvidando do poder de Deus, ele está, na verdade, duvidando. Então, essa dúvida não macula, de alguma forma, a dimensão divina também desse homem, Jesus Cristo? A construção histórica, cristológica, dominante, que ficou, é que Jesus tem as duas naturezas em separado, humana e divina. E essas duas naturezas significa que Jesus ele era humano e divino ao mesmo tempo e não confunde uma natureza com a outra. É claro que é uma abstração, né? Mas, além disso, então, portanto, ele pode ter uma atitude plenamente humana aqui e depois ele pode ter uma atitude plenamente divina aqui, como trazer Lázaro. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo filiado direto de Deus, nada impede de que ele ficasse bravo com seu pai.
ou com essa dimensão divina. Os deuses são bravos. Existe controvérsia entre os deuses. Existe controvérsia interna. O Deus de Israel, o velho, é bravo o tempo inteiro. Briga com todo mundo. E tem gente que briga com ele, certo? Principalmente os que são próximos dele. Os heróis bíblicos da Bíblia hebraica, muitos deles estão muitas vezes em conflito com Deus. Então não há problema de que Jesus, naquela hora, tenha dito, pô, por que você me abandonou nessa fria? Agora, a interpretação, digamos assim, mais normativa, é de que como ele é Deus e homem, por que ele tem que ser Deus e homem? Está ligado exatamente à paixão. Pelo seguinte, porque se ele fosse só homem, ele só teria medo. Certo? E ele estava sofrendo com qualquer desgraçado. Mas ele tem que ser homem para ele sentir dor do prego. Mas já não estava escrito, o roteiro já não era esse? Por que ele se sente abandonado, se o roteiro já era esse? Porque ele é homem, e ainda assim, quando a gente sabe muitos roteiros do que acontece, a gente se revolta. Quer ver o exemplo? Todo mundo sabe que a gente vai morrer, no entanto, quando morre alguém que você ama, você diz, pô, ninguém me avisou que ia acontecer isso. O fato de você saber o fim, todos morremos, não torna mais fácil quando se adoece e morre, certo? E ali, voltando para a paixão, ele tem que ser homem plenamente para ele sentir a dor do prego, a chicotada, para ele ficar nervoso, para ele sentir medo, porque se ele não for homem plenamente, ele está mentindo, ele está fingindo, ele está interpretando. Por isso que é importante que ele seja homem plenamente, para se entender que ele de fato estava sofrendo. Ao mesmo tempo, ele tem que ser divino. Por que ele tem que ser divino? Porque ele teria que ter o poder de dizer assim, para tudo isso aí, se ele é Deus. Mas ele não fez. Então ele não fez porque ele não quis, não é porque ele não podia. É essa interação que diz que ele, mesmo sendo Deus, ele quis morrer e sofrer como homem para mostrar para os seres humanos que se você quiser a salvação, vai ter que sofrer. Se quiser viver eternamente, tem que perder a sua própria vida. No filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, o sofrimento de Jesus é mostrado de forma bem realista. E aqui a gente vai ver a cena que antecede a crucificação de Cristo. Esse é um filme teológico, né? A intenção do Mel Gibson. O demônio tentando ele materializado nessa figura, que é uma figura meio andrógena, né? Entre o masculino e o feminino. E é um dos momentos famosos do chamado Getsemane, Monte das Oliveiras, Jardim das Oliveiras, que é um outro lugar em Jerusalém que está lá, as oliveiras lá são muito antigas e tal, é provável que tenha sido lá, tem outra igreja franciscana, né? Então, assim, é o momento que precede ele ser traído, né? Tanto que o Judas vai encontrá-lo ali. Provavelmente eles estavam meio escondidos ali, a coisa estava pegando já, é possível. E aí, supostamente, é o momento que ele suou sangue, que ele estaria tão estressado que ele estava, de novo, que nem aquela parte que você acha um problema, ele estava falando para Deus, tipo, segura essa, quero pular fora. Mas no final, ele diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele se submete à vontade de Deus, que nesse momento, mais judaico impossível, totalmente judaico. Porque é uma das essências da relação com Deus do Velho Testamento, o Deus judeu, é que você pode brigar com Ele. Mas você tem que saber que no fim do dia, como se fala hoje, quem manda é Ele. E Ele faz o que Ele quer. E se você está ligado na vibe de Deus, você tem que saber que mesmo que você possa gritar e brigar, no final do dia você tem que submeter à vontade dEle. Porque Ele é o Altíssimo, o Eterno, que você pode ir contra Ele. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.